agora aqui na companhia do professor Marcelo Tavares. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Muito obrigado, Luciano, boa tarde a todos os nossos telespectadores. E essa oportunidade de discutir um tema tão atual, né, tão importante, tão fundamental quanto a democracia. Marcelo, eu citava com você aqui no intervalo, né, nós tivemos aí, estamos tendo uma discussão muito grande a esse respeito, em função, né, das medidas do Supremo de retirada, suspensão de páginas aí de várias figuras, né, que promoveram fake news, ou enfim, ou o chamado discurso de ódio aí nas redes sociais. E aí o primeiro questionamento foi isso, né, olha, é uma ação democrática, né? Eu não teria que ter liberdade integral, né? Como é que você configura, como é que você vê isso? Bom, Luciano, na nossa última conversa, né, tratando da questão do fascismo, eu tinha abordado a questão do paradoxo de Karl Popper, né? Uhum. Que será que aqueles que são contra a democracia têm que ter plena liberdade? E nós chegamos à conclusão de que não, né? Por quê? Porque senão a liberdade, de modo geral, está ameaçada. Então é preciso limitar, né, o excesso de liberdade para que todos tenham liberdade. Na verdade, liberdade é algo partilhado. Então não é se fazer o que se quer ou se publicar o que se quer. É preciso levar em consideração os direitos do outro, a dignidade do outro, e assim por diante, né? E evidentemente aí o critério de veracidade. Então é muito complicado quando se confunde aí essa ideia de liberdade com liberdade extrema. Não é assim que funciona, né? Perfeito. E exatamente, né, uma questão que a gente vê muito no Brasil, que o brasileiro sempre é muito, eu cito essa expressão do 8 ou 80, né? Eu quero liberdade total ou eu não quero nenhuma, e não entende que tem que haver exatamente esse equilíbrio para que de fato exista uma democracia plena. Com certeza. Eu acho que nosso aprendizado democrático é muito pequeno. Nós analisarmos, né, nos 131 anos de república, qual foi o período que nós tivemos de democracia. Se você pegar desde Deodoro da Fonseca até o presidente atual, nós temos aí 70% de momentos onde nós podemos escolher o nosso presidente. Uhum. E escolher o presidente não necessariamente é sinônimo também de democracia. Porque se nós lembrarmos, por exemplo, no período da chamada República Velha, né, havia a eleição a bico de pena, né, as fraudes eleitorais, o voto de cabresto, esse tipo de coisa. Então nós tivemos, na verdade, em 131 anos de república, 70% do período democrático de baixa qualidade. Então nós não temos uma vivência democrática muito sólida nesse país. É importante consolidar essa vivência democrática. E aí cai nesses extremismos aí do 880, né? Porque a democracia, ela lida com a noção de contraditório, né? Se você não sabe respeitar o direito do outro, aí a coisa realmente não funciona. Perfeito. E nós estávamos vendo no Brasil, ainda em alguns aspectos, né, a questão da ampliação democrática. Né? Explico isso, né, porque a gente sempre fala da questão dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, mas o país vem há algumas décadas já com a construção mais participativa, por meio dos conselhos, né, de toda uma estrutura paritária, com sociedade civil e etc. Então a gente vê aí uma tentativa de ampliar mesmo essa participação e essa ação democrática, mas nos últimos anos também a gente tem visto uma contração nesse sentido, né? Olha, tal conselho tem que ser composto com quem eu quero, né? Tira esse, coloca aquele, né? Então, e aí a gente não vê uma repercussão tão grande nesse sentido como viu nesse caso aí das redes sociais ligadas à questão do Supremo. Eu acredito assim, que meia democracia é democracia nenhuma. Né? Você não existe meia democracia. Então, a participação dos conselhos populares é uma forma de ampliar esse conceito de democracia. Porque também, o sistema democrático não se resume em você ir no dia da eleição e apertar o botãozinho de uma urna eletrônica. Uhum. Ele pressupõe uma participação constante e efetiva por parte da população. Né? E pressupõe, evidentemente, o interesse pela política. Então, é necessário, aí, por meio da ação educacional, né, que nós propiciemos uma educação política para os nossos alunos. Uma educação voltada para a participação do cidadão. Porque cidadania, acima de tudo, é isso, né? Pressupõe esses elementos, esse conjunto de direitos e deveres que
as pessoas têm que ter para que a democracia funcione. Eu costumo dizer que a cidadania ela é uma espécie, né, de lubrificante aí das engrenagens democráticas, né? Uhum. E muitas vezes eu acho que falta o exercício na nossa sociedade, né? Você citou aí a questão dos alunos, vamos pensar nas escolas, que tem os espaços dos grêmios, dos diretórios acadêmicos, né? Que são modelos, antes de qualquer prática que eles desenvolvam, mas de exercitar esse processo democrático, né? Assim como os próprios conselhos internos das escolas, seria uma maneira do sujeito começar a exercitar essa prática aí também na escola. Sim, com certeza. Eu, por exemplo, sou professor da escola Sterviana e lá nós promovemos o Grêmio, né? Nós tentamos incentivar a participação dos alunos, para justamente transformar a escola numa espécie de aprendizado dessa vida política, né? Porque política não é, como eu disse, não é só você escolher aí os seus representantes, é você participar ativamente. E o Grêmio Estudantil é como se fosse o embrião desse processo. Uhum. Eu diria que é extremamente importante. Algumas escolas, inclusive, começaram a seguir uma rotina de criar normas internas com participação de todos, né? De fazer essa gestão das normas com participação aí da coletividade e, de certa forma, tem criado uma adesão um pouco mais importante nesse sentido. Então, eu acho bem interessante isso, né? Porque quando as normas são impostas também, dá essa noção, dá uma impressão de autoritarismo, né? E as pessoas não se identificam com aquelas normas. Mas quando essas normas são criadas pela coletividade, então o aluno pensa, opa, peraí, eu ajudei a criar aquela regra, né? Eu gosto de aplicar essa ideia dos combinados, digamos assim, já no primeiro dia de aula com os alunos. Então, quer dizer, no ambiente de sala de aula, extrapolando para o ambiente da escola, essa participação dos alunos, da comunidade, na configuração das normas, eu acho que é fundamental, né? Porque a pessoa se identifica com aquilo. Professor Didier aqui mandando um grande abraço, parabenizando a entrevista e dizendo isso, né? Democracia não é perfeita, mas é o único sistema que permite a regulação de si mesmo por conta das instituições. Maravilhosa colocação do Didier, é exatamente isso. Dentre todos os sistemas políticos, né, como dizia o Churchill, né, a democracia é o pior dos regimes, fora todos os outros, né? Uhum. Então a democracia é a única que traz em si mecanismos de autorregulação, né? Aqueles famosos mecanismos de pesos e contrapesos, né? Os checks and balances aí, que é muito importante. Por quê? Porque a democracia consegue se autoconsertar. Esses discursos que criticam a democracia, dizendo, então nós temos que substituir por um governo militar, autoritário, né? Na verdade, são discursos completamente vazios, que não levam em consideração esses mecanismos de autoaperfeiçoamento do sistema democrático, né? Se você pegar, por exemplo, aí na época do regime militar, quantos escândalos de corrupção surgiram na época do regime militar? Nenhum. Ou se apareceu, foram poucos, né? Porque você tem um sistema que tolhe o acesso à informação. Isso não quer já dizer na democracia escancarada, né? E isso não quer dizer que não houve a corrupção no regime militar. Na verdade, houve muita, só que com certeza, oculta aí nesse período, né? Exatamente. Também é importante destacar, né, essa estrutura de retroalimentação mesmo, né? Como o professor coloca, a democracia não é perfeita, mas ela se autorregula e ela se aprimora para o seu tempo, né? Para a sua época. E, infelizmente, né, parece que muitas vezes tudo que a gente aprendeu na história às vezes fica um pouquinho na gaveta, a gente repete alguns erros que já devia ter aprimorado. Com certeza, né? A própria ascensão mundial da extrema-direita é um exemplo disso, né? Porque se nós aprendêssemos com os nossos erros, alguns grupos jamais chegariam ao poder, como tem chegado aí ultimamente, certo? A história, ela além do conhecimento do passado de uma forma interessante, né? Além de satisfazer nossa curiosidade, a história ela serve para nós nos guiarmos, né? E escrevermos aí o nosso futuro. Então, se você não olha para trás, não olha o que aconteceu, você fica como um pedaço de madeira boiando, né, numa correnteza sem fim. Uhum. Então, é importante levar em consideração as lições da história. E nós temos, né, um questionamento aí da questão democrática no momento de pandemia, né? Então parece que a gente está na lei de Murphy perfeita aí, né? Tudo que tinha que dar errado deu num único momento. E exatamente isso, né, em que o sujeito quer o direito dele,
né, em detrimento, inclusive, da saúde e da vida do outro. Né? Olha, eu tenho o direito de ir e vir, eu vou fazer o que eu quiser, e não importa que as pessoas morram em função disso. Então, é justamente um momento de equilíbrio da balança democrática e de entender o meu papel dentro de uma democracia. Com certeza. Né? Se nós pegarmos o caso recente lá do desembargador em Santos, né? Desacatando o policial justamente porque o policial estava cumprindo normas de segurança para a maioria. Então a pergunta que fica é: que tipo de pensamento é esse que coloca uma pessoa acima de toda a coletividade? Porque a democracia também tem essa característica, não é você colocar o direito de um indivíduo acima de todos, mas é equacionar, né, o direito de todos junto com o direito individual. Então, é um equilíbrio né, é a questão dos contrapesos, né, da balança. Então, por exemplo, a máscara não é um cabresto. A máscara serve para proteger a mim e proteger ao outro. E essa é uma questão muito importante. Né? A questão, novamente, que eu bato, a questão da alteridade, do respeito ao outro. Perfeito. E de entender, e eu acho que esse movimento é simbólico justamente por isso. Né? Olha, eu quero fazer a minha festinha, mas a minha festinha pode fazer com que eu fique doente e com que eu tire a vaga de outra pessoa da UTI, né? Uma pessoa que não fez festinha, que se comportou certinho, mas acabou sendo contaminada pela imprudência de outros. Pois é, um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje é os chamados Coronas Festes, né? Exato. Os Coronas Festes estão contaminando aí boa parte da população. E além de contaminar, né, a população que não trabalha diretamente com a saúde, vai contaminar também o profissional da saúde. Vai chegar um momento que nós vamos estar desfalcados. Não vamos ter mais médicos, não vamos ter mais enfermeiros para cuidar de tamanha avalanche, né, de pessoas contaminadas. Então, quando as pessoas vão fazer uma festinha em casa, eu acho que tinha que botar a mão na consciência e pensar um pouco nisso também. Né? Pensa no outro, pensa no profissional de saúde, tá? Porque coronavírus não é fake news. Não é invenção da mídia feita para você entrar em pânico. Esse número aí de hoje nós chegamos aí a 87.131 mortos, certo? Então isso não é fake news. O vírus está aí, né? As formas de contágio agora, saiu uma pesquisa recente dizendo que até pelo ar, não é? Existe a possibilidade desse contágio, que as partículas do vírus elas circulam no ar. Então e aí? O que nós vamos fazer? Vamos fazer festa todo final de semana? Reuniões familiares? Eu acho que está passando da hora do brasileiro botar a mão na cabeça um pouco e pensar no outro. Exatamente, até porque nós estamos estacionados aí num patamar de contaminação, como nenhum país teve, né? Todo país teve o seu pico e entrou em queda, mas a gente continua nesse mar aí justamente por isso, né? Porque achar que o direito individual está em cima do direito coletivo. Professor, para a gente encerrar aí, eu acho que a perspectiva é essa, né? A gente começar a refletir na democracia do outro, né, e não na nossa, né, se a gente começar a pensar se aquela regra máxima, né, olha, é bom para o outro também, né, não machuca, não agride o outro, aí eu vou fazer, caso contrário, né, e aquela coisa de não vou fazer para o outro que eu não quero que faça para mim mesmo, né, então a gente tem que ter esse equilíbrio. Fundamental, né, um princípio clássico da democracia, né, a ideia de você equacionar o direito individual com o direito da coletividade. Você pegar, por exemplo, né, os casos de Covid, a nossa curva, nós não chegamos ainda ao pico. Na verdade, nós não vimos o pico, nós estamos passando por um planalto na realidade. Né? É um planalto que não acaba nunca. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar pensando nesse egoísmo, fazendo festa, chamando toda a comunidade para o nosso churrasco? Eu acho que tem que pensar um pouquinho nisso também. Democracia também é isso. Professor, gratidão sempre pela presença aqui conosco, tá? Fica o convite para outros papos e esperamos realmente ver cada vez mais a nossa democracia amadurecer, evoluir, né, com a participação significativa de todos aí pensando no bem do próximo. Com certeza, muito obrigado pela oportunidade e o recado que eu deixo é: cuide-se, fique em casa, quem puder, evidentemente, né, e democracia sempre.